Olá, nós estamos começando o primeiro vídeo de bolsinhas, tá? Essa é a bolsinha, vamos chamar de B1, bolsa 1, tá? A intenção é fazer com que as iniciantes na costura criativa aprendam com peças pequenas e simples e com uma sequência de várias peças, as técnicas para trabalhar com, com costura criativa, tá? Hoje nós vamos iniciar com uma bolsinha muito simples. Vamos fazer com retalho e é o primeiro passo. Eu vou aproveitar, inclusive, para mostrar para você como você pode, mudando coisas muito pequenas, dar uma outra cara para a tua peça. É uma modelagem, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é medir criar um retângulo aqui de 22 centímetros por 12, tá? Por 12 centímetros. É isso que nós vamos ter aqui. Procure fazer sempre as suas medidas com precisão, com régua. Se você não tem essa régua de patchwork, o ideal é você fazer com um esquadro, porque aí você tem certeza que a tua peça vai estar com os cortes paralelos e perpendiculares, tá bom? Então, aqui nós temos 12 centímetros e aqui 22. Isso pode variar. Se você estiver fazendo com um retalho, você pode mudar essas medidas conforme aquele material que você tem. Isso aqui não é um rigor, tá? Nós podemos fazer duas coisas. Eu posso baixar aqui uns 4 centímetros e criar na aba. Essa bolsinha vai ter uma aba, então eu posso criar mudanças nessa aba e criar modelos novos. Então, olha, eu estou achando o centro e coloquei aqui 4 centímetros para baixo, tá? E aí você pega alguma coisa redonda que você tem aí e nós vamos arredondar. Olha, eu tenho um potinho, nós podemos arredondar essa parte superior aqui, olha. Então, você coloca aqui, alinhado aqui e aqui, e você faz redondo, tá certo? Esse é um modelo. Você pode, inclusive, só fazer o redondo de um lado, dobrar, fazer isso aqui, olha, dividir aqui. Eu tô sempre usando papel reciclado, tá? Ó, você dobra e você recorta só de um lado, risca só de um lado, porque assim você tem certeza que eles vão ficar exatamente iguais. Outra coisa que você pode fazer, outra mudança, é ao invés de subir 4, subir 1 centímetro, né, descer aqui 2,5, tá? E ligar os pontos também, é um outro modelo, tá? Você liga esta borda aqui e aqui. É um outro modelo, vai ficar bicudinho, tá? Arredondado, bicudinho, e a gente ainda tem outra possibilidade. Eu vou descer aqui, eu vou fazer desse lado só para não dar mais, para não confundir. Você desce 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá, e risca, né? E aí você pega uma coisa redonda, pequenininha, tá? Uma coisa... Pode ser uma tampinha de garrafa ou uma tampinha. E você coloca aqui, olha, centra essa aqui. Deixa eu virar para você ver. Aqui é o centro e aí você centraliza esse círculo que você tiver e você faz um arredondado.
porque o meu não ficou no centro. Mas se você recortar, olha, se você recortar, você vai observar que nós fizemos um outro modelo. Então, esse aqui eu vou recortar. Dou uma leve arredondada ali e corto, tá? Então, nós temos um novo modelo. Essas são técnicas de modelagem. Quando você fizer a aba, vai ficar esse formatinho. E aí, o botão a gente coloca nesse interior aqui, tá certo? Nós vamos colocar um botão. Assim como a gente poderia ter feito a dobra aqui, e o botão ficaria aqui, sendo bicudo, sendo redondo, enfim. Você pode criar, inclusive, outros formatos. Você pode vir aqui e criar isto, olha. Desenhar desta forma. Eu vou recortar uma dessa forma para você ver. Você não precisa ser expert em desenho. Faz a mão livre, olha. E aí, você tem um novo formato. Aqui é bicudinho, aqui é mais larguinho, tá certo? Então, existem várias maneiras de você mudar o formato da aba que você vai fazer para proporcionar uma mudança nos teus produtos. Você pode fazer a coisa em si, a execução é a mesma, o formato é o mesmo, a única coisa que vai mudar são esses pequenos detalhes que você pode fazer para ter várias modelagens diferentes, ou você pode fazer para você ter diversidade, né? Você pode incrementar a coisa, entendeu? Bom, eu vou te explicar rapidamente o que nós vamos fazer, porque a peça é extremamente simples. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos o nosso molde. Se você quiser as medidas detalhadinhas, no grupo do Facebook, Arte Útil com Rosângela Maia, eu vou deixar as medidas colocadas lá. É só você procurar e vai estar tudo lá, tá bom? Eu vou ter muito prazer de ter você com a gente lá no grupo. A gente fala sobre costura criativa, é um grupo bem legal. Bom, essas medidas também não são engessadas, elas podem variar conforme o retalho que você tiver, tá? Então, eu peguei um retalho aqui e eu vou precisar de um tecido principal e de um estruturador. Como é uma peça pequena, eu resolvi estruturar em nylon dublado. Fiz um quilt simples, e agora é só colocar o meu molde em cima e riscar, tá? Nós vamos riscar, recortar. Eu sempre faço o meu quilt, né, num tecido maior, num padrão maior do que o que eu vou precisar para a peça, tá? Então, eu faço sempre um pouquinho maior. Nós vamos recortar e vamos precisar também de um forro. Então, ó, tecido principal, um estruturador e um forro. Nós temos isso aqui. E um botão Rita, tá? Um botão tic-tac, ou até poderia ser um velcro. Você pode fazer uma casinha e um botão, tipo botão de camisa e tudo mais também. Depende do que você dispõe aí, mas essas possibilidades todas existem para você, tá? Eu vou recortar, mas eu vou recortar só o tecido principal. Eu não vou recortar o forro. Depois você vai entender por quê, tá? Então, vamos lá. Inclusive, se você vai fazer uma peça só para experimentar, você pode alfinetar o teu molde aqui, olha, e recortar em volta do molde. Você não precisa fazer muitos, não, tá? Você tem que ter certeza de que o teu molde tá cabendo direitinho no teu tecido, e você recorta ele aqui em cima, tudo bem? Agora, com o meu tecido cortado, olha, esse aqui foi a diferença que eu tinha recortado, nós vamos colocar
o direito do meu tecido principal com o meu tecido de forro. Alinho bem e vou passar uma costura na volta toda, tá? Uma costura com a largura de um pezinho de máquina. O que significa um pé de máquina, né? Significa que você vai pegar o calcador e vai costurar com a tua agulha. Olha, a tua agulha, ela bate no centro do seu calcador, tá? Essa distância aqui entre este centro e a lateral do calcador, a gente chama de um pé de máquina. Então, você vai colocar o teu calcador alinhado aqui, ó, na lateral e vai costurar a volta toda. Aqui nessa parte superior, você vai deixar uns 3 dedos de abertura, sem costurar, tá? Então, você vem costurando aqui, faz a volta toda. Deixa eu passar pra cá, olha. Vamos deixar aqui. Essa caneta apaga com o calor, tá? Você vai dar retrocesso aqui, olha. Começar aqui, dando retrocesso, fazendo a volta, costurando esse perfil aqui. Vai descer e vem até aqui. E aqui vai dar retrocesso de novo, tá? Isto aqui vai servir pra gente desvirar a peça, ok? Então, eu vou costurar aqui com a distância do meu pé de máquina. Eu já costurei, olha, tá? A volta toda. Como é nós estamos dando explicações para iniciantes, eu vou dar alguns detalhes, tá? Bom, aqui eu vou cortar os cantos. Você pode cortar bem os cantinhos assim, olha. Eu dou até uma arredondada aqui, para evitar acúmulo de tecido nas quinas. Aqui, você pode recortar, apenas recortar. Se tiver uma tesoura de picotar, você pode usar, porque é arredondado, ok? Agora, a gente tá cortando o forro. Esses cantos também você pode dar uma parada, né? O importante é que você não corte a costura, tudo bem? Se for necessário, para evitar que tenha algum franzito, você pode dar uns piques aqui, olha. Aonde é arredondado, aqui em cima, tá? Isso é só para o teu tecido ceder e formar uma curva bem bonita. Então, agora, nós vamos desvirar esse material. Vai até lá no cantinho, tá? Eu usei o ponto 2,5, tudo bem? Olha, eu pego lá no cantinho, eu não puxo, eu normalmente empurro aqui, olha. Eu procuro mais empurrar do que puxar, porque evita de eu esgarçar o meu tecido, tá? Como é uma peça pequena, eu vou com os dedos, assim, olha, na costura, tudo bem? Fazendo as curvas. Se for uma peça maior, que você não tem como chegar lá com o dedo, você pode usar um pincel, tá? Para desfazer essas, olha, para você ajudar. Eu faço com um cabo de pincel. Eu não faço com a tesoura, porque as minhas tesouras têm ponta, né? Então, olha. Vira bem viradinho, tá? Tudo bem? Bem viradinho. Vai no ferro, para você que tá começando, para fazer bem caprichado. A gente vira esse pedacinho para dentro. Olha, essa sobrinha aqui a gente vira para dentro e passa uma costura na volta toda, tá? Existem 2 maneiras de fazer isso.
A primeira é, você passa uma costura aqui e já posiciona a tua bolsinha na posição que você quer. Aqui eu tô deixando 8 centímetros, mas pode ser 7, tá? A quantia que você achar legal, você padroniza. E aí, você dobra aqui, e nós vamos botar um botão. Então, existem duas maneiras. Você passa uma costura na volta toda, e depois a gente dobra e repassa a costura em cima, daquela que a gente já passou, ou a gente costura essa parte primeiro, já posiciona bem, coloca alfinete para segurar bem na posição. O que é importante aqui é que você meça os dois lados. Olha, esse lado tá com 8, esse lado não tá com 8, tá com 7. Então, é importante, se você passa a tua peça, ele assenta melhor, tá? Olha, 8 e 8. No olhômetro, às vezes, é difícil a gente fazer a coisa ficar bem certinho. Como a gente tá começando, vamos fazer bem caprichado, tá? Então, olha, vou passar uma costurinha aqui e depois já vou passar uma costurinha na volta toda, tá bom? E aí, é só pregar o botão que a nossa peça vai estar pronta. Aqui está. Passei a minha costurinha aqui e passei a costura na volta toda. O que é importante? Que aqui e aqui nas junções, você dê retrocesso, tá? Olha, aqui e aqui você dê retrocesso. E aqui também, porque são os pontos onde a manipulação da bolsinha, né, vai sofrer mais, porque fica, abre, fecha. Agora eu vou botar um botãozinho aqui. Quem tem botão Rita, coloca botão Rita. Quem não tem, você poderia ter colocado um velcro aqui, medido, e colocado um velcro aqui antes de fechar, ou colocado um botão aqui, feito uma casinha aqui, tá? Isso daria para fazer agora. Você poderia fazer uma casinha de roupa mesmo aqui e colocar um botãozinho para fechar. Quem tem tic-tac, coloca tic-tac. Então, não é por causa disso que você não vai fazer. Você pode usar os recursos que você tiver. O importante é treinar essa costura. Eu vou mostrar para você já com um botãozinho. Conhece o que a gente chama de botão Rita, ou botão tic-tac, é isto aqui, olha. É composto por 4 pecinhas. Um macho, que é menorzinho do círculo, uma fêmea, que é maior, e 2 prendedores, tá? Então, a gente coloca... Normalmente, a gente coloca um macho na parte superior, na parte de cima, e a fêmea na parte de baixo. Eu vou colocar um para você ver, tá? Eu uso esse alicate aqui, olha. É um alicate de aplicação do botão Rita. Mas quem tem balancinho, pode aplicar no balancinho também, tá? É que o balancinho é uma coisa mais cara, então às vezes é difícil. Olha, eu furo, achei bem o centro, né? Eu furo e coloco a peça pequena aqui, tá? E funciona como um alicate mesmo, olha. Tudo bem? Você pressiona, ele esmaga essa pontinha, prendendo no tecido. Eu acerto aqui, ele já marcou aonde vai ficar o outro. O acabamento, nesse caso, fica por dentro, tá? Ó. Tem gente que fura com um agulhão, essas coisas eu não acho necessário. E aqui eu ponho o outro botão. Aperto bem, coloco lá dentro. E tá pronto. E tá pronto a minha carteirinha. É só isso, tá? Eu acho que que é uma pecinha bacana pra gente começar. Como eu falei, acho que talvez a única dificuldade que quem tá começando tenha é não ter o alicate e o botão Rita, mas isso se supera
com outras possibilidades. Existe colchete de pressão que você pode pôr aqui, existe inclusive botões magnéticos hoje em dia que você pode pregar à mão. A forma de fechamento pode ser aquela que você dispor, tá? Mas é uma peça muito, muito fácil. O meu objetivo era ensinar você principalmente a modelar essa abinha aqui. Se você tem já alguma prática, tenta fazer esse arredondado. Se você não tem prática, faz pontudo, faz redondo, um redondo contínuo. O importante é que a única mudança vai ser esse acabamento aqui. A função e a forma de fazer é o mesmo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se puder, deixa um like aí para mim, porque me ajuda a entender que você gostou do que a gente está ensinando. E se inscreve no canal, porque assim isso será uma sequência de várias aulas com bolsinha. A B1 é hoje e nós vamos fazer uma sequência de bolsinhas falando sobre técnicas de costura criativa para quem está começando, tá? Aplicação de zíper, fazer caixinha de leite para dar volume, enfim. Cada pecinha terá um objetivo. E o objetivo dessa foi a modelagem, tá bom? Se inscreve lá no nosso grupo também. Eu vou ter muito prazer de ter você lá. Tchau!